Fala rapaziada, Bruno na área para mais um palpite do dia 21 de junho, a nossa quinta-feira, véspera junina, de apostas esportiva. Só que antes de iniciar as análises, se ainda não for inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever e deixa o like para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? E sem mais enrolação, bora para os jogos, iniciar a nossa primeira análise pelos jogos do Brasileiro Série A, fim de jogos data FIFA, agora temos o retorno de jogos europeu, ainda tem algumas competições na Europa e também no futebol brasileiro. E hoje vamos estar iniciando pelo Brasileiro Série A, o jogo do Grêmio versus América Mineiro, início às 19 horas. Na classificação é um duelo interessante, o Grêmio vem crescendo a cada dia mais na tabela, 10 jogos disputados, 17 pontos conquistados, só que não tem uma defesa tão confiável, já que marcou 14 gols e sofreu 15. Em compensação, enfrenta o América Mineiro, que está na 18ª colocação, com 8 pontos conquistados em 10 jogos. É uma equipe que tem uma das piores defesas, a não ser a pior defesa da competição, com 22 gols sofridos. Nem o Lanterna Coritiba sofreu tantos gols como o América Mineiro. Atuando em casa, a equipe do Grêmio vem fazendo a 7ª melhor campanha, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, está invicta em casa, 9 gols marcados, 15 sofridos, 11 pontos conquistados. Fora de casa, o América continua terrível, é o 17º colocado com apenas 1 ponto em 4 jogos, 10 gols sofridos. Em sequência individual, o América Mineiro vem a 3 jogos de invencibilidade, mas a equipe do Grêmio vem em 4 de 5, saindo mais de 2,5 gol. É uma equipe que vem marcando e sofrendo gol nos últimos jogos em confronto direto. Por incrível que pareça, o América vem a 3 confrontos sem perder para o Grêmio. E claro, mostra-se confronto para gols. Nos últimos 3 bateu o ambos marca e também bateu mais de 1,5 gols. Para essa partida não vai ser diferente, vai ser um jogo para gols. O América Mineiro tem a pior defesa da competição. O Grêmio é uma equipe que marca e sofre gols, então, pelo raciocínio lógico para essa partida, é um jogo para mais de 1,5 gols, sendo bem usado um mercado para ambas as equipes marcam, porque o Grêmio sofre e marca, e o América também tem chance de marcar um golzinho aí. Vamos agora para mais um jogo do Brasileiro Série A, Cuiabá versus Botafogo, início às 20 horas, a equipe do Cuiabá é uma equipe que está atualmente na 14ª colocação com 12 pontos em 10 jogos, sofreu 14 gols, enfrenta o atual líder do brasileiro Botafogo, primeiro colocado com 14 pontos em 10 jogos, 18 gols marcados, 7 gols sofridos, tem uma defesa sólida, atuando em casa o Cuiabá é uma equipe que não tem uma regularidade, é o 19º, ou seja, segundo pior mandante em seus domínios, 4 jogos, 8 gols sofridos, apenas 2 pontos conquistados. Fora de casa, o Botafogo é o 7º melhor visitante em 4 jogos, 6 pontos conquistados com 2 derrotas e 2 vitórias. Em sequência individual, a equipe do Cuiabá vem a 4 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, e o Botafogo em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, em 5 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o Cuiabá vem a 4 confrontos sem derrotas, a 4 sem sofrer gols diante do Botafogo, o mais recente 2-0 para a equipe do Cuiabá. Para essa partida, acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente, um jogo bastante dramático. Vou acreditar em um duelo para mais de 1,5 gols e também vejo a equipe do Botafogo surpreendendo aí e quebrando essa escrita fora com empate. Vamos agora para Vasco versus Goiás, mais uma equipe carioca em campo, início às 20 horas. A equipe vascaína não passa pelo bom momento na tabela de classificação, é o vice-lanterna com 6 pontos em 10 jogos, 19 gols marcados. A equipe do Goiás tem 8 pontos também, é o 17º colocado com 10 pontos, 18 gols sofridos, tem uma das piores defesas da competição. Para ser mais exato, tem aí a 3ª pior defesa da competição.
atuando em casa não muda muito, a campanha que o Vasco vem fazendo é terrível, é o pior mandante da competição com apenas 1 ponto em 4 jogos, e a equipe visitante, que é o Goiás, também não faz bons jogos, é o 18º, terceira pior campanha como visitante com apenas 1 ponto conquistado, tem uma defesa muito vazada atuando fora do seu domínio, e em sequência individual temos aí o Vasco com 5 derrotas consecutivas, há 9 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 11, em 6 foi a primeira equipe a sofrer, em 5 de 6 perdeu o primeiro tempo, em 5 de 7 saiu ambos marca. E vale ressaltar que o Goiás vem a 3 jogos sem vitória, em confronto direto mais recente deu Vasco por um placar de 2-0. É aquele jogo muito difícil, é aquele jogo que pode vencer tanto casa quanto fora, mas a equipe do Vasco vem em uma situação mais delicada. Então, vou acreditar nesse mercado aí para mais de 1.5 e como opção de mini ou possível zebra, podemos pegar aí esse fora com empate e também um caso fora. Ambas as equipes podem conseguir o resultado, é o duelo dos desesperados, mas como uma mini ou possível zebra, podemos pegar aí um Goiás com empate. Vamos agora para Bragantino versus Flamengo, início às 21h30. A equipe do Bragantino atualmente não está entre os melhores colocados. É o 12º colocado com 14 pontos, 15 gols marcados, 14 sofridos em 10 jogos. Enfrenta o Flamengo na terceira colocação, 10 jogos, 19 pontos conquistados, 21 gols marcados, 11 gols sofridos. Atuando em casa, o Braga faz a nona melhor campanha, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Flamengo vem fazendo a sexta melhor campanha, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Em sequência individual, o Flamengo vem a 4 vitórias consecutivas na era Sampaoli, vem a 10 jogos de invencibilidade, foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos e também venceu o primeiro tempo em 5 de 6. Já o Bragantino vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3 e em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o mais recente deu Flamengo 4-1. Mas atuando em casa, o Flamengo ainda não conseguiu vencer essa equipe do Braga em seu domínio. Vai ser um jogo muito difícil. O Bragantino que já conseguiu arrancar pontos de alguns adversários, como é o caso de Palmeiras, Atlético Mineiro fora de casa. Então é uma equipe muito chata de se enfrentar, que é treinada pelo português. Vale ressaltar que o Flamengo é o terceiro colocado, está de olho aí na vice-liderança, precisa vencer. Claro, está de olho na liderança, mas só pode chegar até a vice-liderança aí com combinações de resultado. Então, para essa partida, vou acreditar que será um jogo para gols, um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida. Continuando, vamos agora para alguns jogos aqui da Eurocopa Sub-21, começando pelo grupo C, República Tcheca versus Inglaterra, início às 13 horas. Na classificação não tem nada, é apenas a primeira rodada deste grupo. Bom, em sequência individual, a República Tcheca vem a 4 jogos sem vitória. Em 8 de 10 saiu mais de 2.5 para a Inglaterra. E em confronto direto, a Inglaterra vem a 3 vitórias consecutivas. O mais recente deu a Inglaterra 2-1. A Inglaterra favoritaça em minha visão. Então, para essa partida, mesmo atuando fora de casa, acredito que a Inglaterra é a favorita. Então, vou deixar duas boas opções. A primeira é o mais de 1.5 gols e a segunda, casa ou fora para vencer o jogo. Vamos agora para a Alemanha versus Israel, às 13 horas. Em sequência individual, a Alemanha vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu mais de 2.5. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 também saiu menos que 3 gols para o Israel. Em 4 vem sem vitória. Bom, vale ressaltar que em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões para a equipe da Alemanha. E em 4 de 5 saiu mais de 10.5 escanteio. Então, a Alemanha vem a 5 vitórias consecutivas nos últimos confrontos. É um jogo que vamos deixar 3 boas opções. A primeira, em mercado de match odds, é a Alemanha para vencer. A segunda será um jogo de menos que 5.5 cartões. E a terceira opção em escanteio, mais de 9.5 escanteio. Continuando, grupo D, Noruega versus Suíça, às 13 horas. A equipe da Noruega vem em uma sequência aí de 4 jogos sem vitórias. E a equipe da Suíça vem a 5 jogos sofrendo gol.
Em 4 de 5 saiu mais de 2,5. Em 5 saiu ambos marca. Em confronto direto, a Noruega vem a 3 confrontos sem derrotas. O mais recente, 3-2 para a equipe da Noruega. Então é um jogo interessante. É um jogo que vou acreditar na linha de gols. Mas em mercado de escanteio, deixamos menos que 11,5 escanteio. Deixamos também menos que 4,5 cartões nessa partida. Agora em mercado de gols, vamos estar deixando mais de 1,5 ou ambas as equipes marcam. França versus Itália, início às 15h45. Em sequência individual, a França vem a 4 jogos sem vitória e a Itália em 5 de 7 saiu ambos marca. Vale ressaltar que a França em 5 jogos saiu menos que 5 cartões e a Itália em 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio e a França saiu menos que 10,5 escanteio. O mais recente foi 1-1, jogo equilibrado entre essas equipes. Acredito que o equilíbrio vai se manter, mas vou acreditar aí que será um jogo bem equilibrado tecnicamente. Vou acreditar em um jogo para poucos gols, menos de 3 gols e meio nessa partida. E mercado de escanteio, meu parceiro, mercado de escanteio, acredito que será um jogo para escanteio. Vamos lá. Em mercado de escanteio, eu vou estar deixando aqui um jogo para menos de 11,5 escanteio. Continuando, vamos agora para a Liga Profissional da Argentina, Racing vs Barracas, início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Racing é o 14º com 26 pontos, enfrenta Barracas na 19ª colocação com 23 pontos. Atuando em casa não muda muita coisa, a equipe do Racing vem fazendo a 15ª campanha e o Barracas Central vem fazendo a 20ª campanha como visitante. Em sequência individual, o Racing vem a 3 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 saiu ambos marca. É um jogo interessante, o Racing é o favorito, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então, para essa partida, vou estar optando num casa com empate anula. Ainda no Campeonato Argentino, temos River Plate versus Instituto, às 19h45. O River é o atual líder com 47 pontos. Enfrenta o Instituto na 21ª colocação com 21 pontos. Atuando em casa, o River faz a terceira melhor campanha, com apenas uma derrota e 9 jogos. Em sequência individual, a equipe do River vem a 3 vitórias consecutivas, a 6 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu ambos marca. Em confronto direto, mais recente deu River, o River precisa vencer. Vamos com a dica Casa Vence. Ainda no Campeonato Argentino, temos o jogo do Godoy Cruz versus Boca Juniors, início às 21h45. Na classificação, estamos falando de duas equipes que estão muito próximas na tabela. O Godoy Cruz é o 10º colocado com 29 pontos e o Boca Juniors é o 11º com 28 pontos. Atuando em casa, a equipe do Godoy Cruz foi a 10ª campanha, fora de casa, Boca Juniors a 13ª. Em sequência individual, a equipe do Godoy Cruz vem a 3 jogos sofrendo gol e o Boca em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. E claro, é um jogo interessante, o Boca não perde a 7 confrontos para o Godoy Cruz, o mais recente foi 1-0. É um jogo que vou optar no Boca com empate, mesmo atuando fora de casa e também no mercado para poucos gols, quem sabe o menos de 2,5 aí nessa partida. E agora, último prognóstico pelo Brasileiro Série B. Temos Sport Recife versus Juventude, início às 21h30. O Sport atualmente é o oitavo, aliás, é o terceiro colocado com 24 pontos e o Juventude é o oitavo colocado com 18 pontos. Sport faz a melhor campanha, 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. E Juventude fora de casa é a quinta melhor campanha com 9 pontos. Em sequência individual, a equipe do Sport vem a 5 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 saiu ambos marca. E o Juventude em 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5. A equipe do Sport vem de uma vitória no último confronto em 2021, 3-1. Vale ressaltar que o Sport venceu o Vila Nova na última rodada. É um jogo do Enderson Moreira versus Carpini. Lembrando que esse Carpini aí, ele venceu nada mais, nada menos que a equipe, que perdeu para a equipe da Tombense em casa, mas venceu aí uma equipe forte atuando fora de casa, o Atlético Goianiense. Então, tem força para vencer essa partida. Vou acreditar em duas possibilidades. Em mercado de mini ou possível zebra,
deixarei um fora com empate. E mercado normal de over gols, mais de 1.5 é um jogo plausível para gols. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Iremos deixar aí aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla ou bilhete personalizado, para que vocês possam faturar. Só que antes, se ainda não nos acompanha lá no nosso Insta, passa a nos seguir, NerdBet, e também entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram, focado em aposta esportiva. Bom, em questão de bilhete pronto, vamos estar deixando aqui uma tripla para over gols, mais de 1.5 Grêmio versus América Mineiro, Flamengo versus Red Bull Bragantino, e também vamos deixar esse mais de 1.5 gols nesse jogo aqui do River versus Instituto. Pode acontecer, é a tripla formada do canal. Outra boa opção que vocês podem estar observando e faturando será aqui uma vitória do River Plate para vencer o jogo. Podemos estar pegando aqui também esse mercado de Botafogo com empate, e podemos estar pegando também esse jogo para poucos gols, ou Racing com empate anula. Então, duas triplas formadas com o bilhete pronto. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Então é isso, meu parceiro, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, até a próxima, fui!